Muito bom dia. Já deu um probleminha na internet aqui, mas já voltou. Hoje é dia 13, né? Hoje é dia 13 de 3 de 2025, aniversário da Adriane Miller. Adriane Miller, Deus abençoe sua vida, com muitas bênçãos, com poderosas bênçãos, né? Com a visitação do Espírito Santo. A Adriane é a Joanita, que fez parte do Ministério Águida da nossa igreja. Ela é da igreja quadrangular e é uma bênção. Hoje eu quero falar um texto que é muito conhecido nosso, e eu quero falar sobre desejo e querer, né? Baseado nesse texto aqui e baseado no outro texto que eu vou ler depois. Para a introdução, quero dizer o seguinte: ainda há pouco eu preparei o café da Helena, café da manhã. Só que antes do café ela tem que tomar um remedinho bastante amargo, sabe? Bastante amargo. Então eu peguei o remedinho dela e fiz uma salada de frutas. Dei o remédio e dei a salada de frutas. Ela gosta muito de salada de frutas, então ela ficou feliz com a salada de frutas, mas ficou chateada por causa do remédio, que o remédio é muito amargo na boca dela, né? Então eu dei a ela o que ela queria, as frutas, e dei a ela o que ela precisava, o remédio. Deus também trabalha assim conosco. Vamos ver como que isso funciona de acordo com aquilo que as Escrituras nos mostram aqui, nesses minutos que a gente tem para refletir a respeito. O texto que eu vou ler é Marcos capítulo 10, versículos 46 ao 52, que fala assim, ó: E eles chegaram a Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e um grande número de pessoas, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado ao lado da estrada, mendigando. E ele, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos mandaram que se calasse, mas ele clamava ainda mais forte: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, ordenou que ele fosse chamado. E eles o chamaram, dizendo-lhe: Tenha bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus respondendo disse: O que queres que eu te faça? E o homem cego lhe disse: Senhor, que eu receba a minha visão. E Jesus lhe disse: Vai no teu caminho, a tua fé te curou. E ele imediatamente recebeu a visão e seguiu a Jesus pelo caminho. Então tem muitas coisas nesse texto que é interessante dar uma olhada. O último texto, a última vez que eu preguei esse texto foi lá na igreja Nazareno, lá em Angra dos Reis. Aqui a gente vê um homem que o nome dele não aparece, está escrito Bartimeu, mas Bartimeu significa filho de Timeu. A tradução está logo a seguir, né, no versículo 46. Fala assim, ó, Bartimeu, o cego, filho de Timeu. Significa filho, então filho de Timeu. Timeu certamente era alguém conhecido, por isso o nome dele aparece aqui. E outra coisa que acontece aqui também é o seguinte: quando Jesus chama o cego, ele tira a capa, joga fora e vai atrás. Aquela capa era uma concessão do governo. O Império Romano, para pessoas que tinham situações de vulnerabilidade, o Império Romano dava uma capa para que a pessoa, como pedinte, pudesse se proteger do sol quente do deserto, também das tempestades de areia e de todas as situações assim de contratempos no meio do deserto, como que ele ficava sentado na beira de estradas empoeiradas. Então ele tinha uma capa que era uma concessão do governo, que inclusive dava ele um subsídio para ele ficar ali naquela condição. Quando Jesus o chama, ele tira essa capa e joga fora, simbolizando dizer que ele não ia depender do governo, ele ia depender de Deus, de Jesus. Já que Jesus me chamou, já que eu sigo a Jesus agora, então eu não preciso do governo. E ele então levanta e vai. Mas isso são detalhes. O que eu quero tratar aqui nesse contexto é a pergunta de Jesus: o que queres que eu te faça? Jesus não aparece para ele como um gênio da lâmpada, que fala assim, ó: te ofereço agora a oportunidade de 3 desejos. Não é assim? A gente está acostumado a ver o Aladim, os filmes antigos, né? Esfrega a lâmpada, aparece o gênio e fala assim: fale sobre os seus desejos. Não, porque Deus não trata com desejos, Deus trata com o querer, Deus trata com vontade. As vontades Deus trata, o querer Deus trata, mas os desejos Deus não dialoga com o desejo, porque o desejo está no campo do instinto, dos instintos mais primitivos do ser humano. Desejo é aquela paixão, aquela coisa, aquele fogo. Desejo é quando você passa perto de uma loja, de uma pastelaria, e dá aquele desejo de comer pastel, dá aquela vontade vulcânica de comer pastel. Você entra lá e compra o pastel. Isso é desejo, é o ímpeto. É o ímpeto. Quando a gente ora segundo os nossos desejos, Deus não escuta. Tiago 4,3 vai falar sobre isso. Quer ver? Ó? Olha o que diz Tiago.
Tiago 4, 2 e 3. Cobiçais e nada tendes, matai e desejais ter, e nada podeis obter. Combateis, guerreais e nada tendes, porque não pedis. Vocês pedem e não recebem, porque pedem mal, para consumirdes em vossos próprios deleites, ou nos vossos próprios desejos. Então, quando a gente pede e não recebe, porque o nosso pedido está dentro do campo do deleite, dentro do campo do desejo. A vontade e o querer já são coisas mais elaboradas. A vontade e o querer é quando o pensamento já está elaborado, ele não está no campo da emoção, no campo do instinto, entende? Então eu passo perto de uma pastelaria, e eu estou falando pastelaria porque eu gosto muito de pastel. Tem uma pastelaria aqui no bairro que toda vez que eu passo ali é uma tentação, mas eu mudo até de calçado, para eu não ser levado pelo desejo. Então, quando é vontade ou querer, então eu elaboro, eu maquino o pensamento e eu não me deixo levar pela emoção. Eu vou chegar a conclusões acerca desse pastel. Convém ou não convém? Aí quando eu chego à conclusão, se convém, de fato convém, passou pelo crivo avaliativo da minha consciência, pelo crivo avaliativo da palavra de Deus, então eu posso transformar isso em oração, porque aí é um querer, aí é uma vontade, não está no campo do desejo. Porque desejo é uma coisa que dá e passa, não é isso? Dá e passa rapidinho. Eu, quando passo perto da pastelaria, sinto aquele ímpeto, aquele imã me puxando para comer o pastel, e eu falo, não vou comer, não, faz mal para minha saúde, é fritura, é não sei o que e tal. Quando eu elaboro o pensamento, por que não convém comer, então logo essa vontade passa. Eu vou fazer outra coisa da vida. É por isso que Deus não trata com desejo, porque logo passa. Então Tiago vai dizer aqui, ó, a gente chega diante de Deus em oração, pede, a gente faz guerra, a gente briga, a gente faz, acontece, querendo as coisas, e ora e pede a Deus para ajudar a gente a conquistar essas coisas, e Deus muitas vezes não responde, não ouve, não faz acontecer, porque ele sabe que está no campo dos instintos, no campo do desejo, e ele não trabalha com isso. Então, o remédio que a Helena tomou era aquilo que ela precisava, a fruta que eu dei a ela era aquilo que ela queria, né? Muitas vezes, para curar os nossos desejos e nos ajudar a transformar, ou apagar ou elaborar melhor esses desejos, Deus precisa nos dar alguns remédios amargos, né? Para que a gente possa, então, ter uma oração mais elaborada. Por isso que a Bíblia vai dizer lá em Romanos 8, que nós não sabemos pedir como convém, não sabemos orar como convém. O Espírito Santo mesmo intercede, porque a nossa vida é carregada de desejo. Hoje em dia, por exemplo, na teologia da prosperidade, a gente dobra o joelho para pedir a Deus coisas que estão relacionadas mais aos nossos desejos do que às nossas necessidades, propriamente dito. É claro que eu estou falando aqui do meu ponto de vista e a partir da experiência que eu tenho, a partir da minha própria casa, né? Da minha própria experiência. Eu não sei qual é a experiência que você tem, qual o teor das suas orações diante de Deus. Mas o que eu sei é que o ideal é que seja feita a tua vontade, o teu querer, né? Não os meus desejos. Porque os meus desejos são nocivos. Porque eles são instintos, eles estão ligados à carne. Porque eles estão ligados à carne, eles estimulam o homem velho. E aí Deus não trata com isso, entende? Você quer ver uma pessoa que lidava muito com desejos e quebrou a cara, morreu cedo por causa disso? Sansão. Sansão, ele era uma pessoa totalmente instintiva, né? Tudo que ele fazia na base do instinto. Ele cismava agora, eu vou fazer. Cismava agora. Ele cismou quando Dalila viu aquela mulher e falou, não, eu quero ela. Um dia ele passou perto de um lugar, tinha uma prostituta, ele cismou com ela, eu quero ela. Um dia ele passou no outro lugar, tinha um favo de mel no corpo morto de um leão, eu quero esse... Então ele sempre tomava atitudes em cima de desejos. Aí Deus não tinha acesso ao coração dele. E chegou o momento que ele se deu mal por causa disso. Por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo promove em nós o domínio próprio. Que é para a gente não ficar seguindo aos instintos dos desejos. Esse homem, Jesus pergunta ele, o que você quer que eu te faça? Ele não falou qual o seu desejo, ele não falou isso. Qual o que você quer? E aí ele fala assim, Senhor, que eu quero ver novamente. E aí Jesus não só deu a visão, mas também deu salvação. Na versão que eu li aqui, que é a King James, não fala isso, mas outras versões vão dizer assim, a tua fé te salvou. Te salvou. Então, além de dar ao homem a visão, Jesus também concede a ele a salvação. Deus deu a ele aquilo que ele queria e aquilo que ele precisava. Muitas vezes a gente ora a Deus pedindo muitas bênçãos físicas e práticas e pragmáticas e muitas bênçãos materiais,
mas esquece que o que nós mais precisamos são bênçãos espirituais, para compreender, inclusive, e discernir, inclusive, a vontade dele. Então, desejo é um instinto, é o passional, enquanto o querer é uma decisão, uma elaboração, uma coisa mais maquinada na mente, sabe? Então, antes de levantar uma oração diante de Deus, eu preciso saber se essa minha oração está partindo do meu desejo imediato, que vai passar amanhã, por isso que tem muita coisa que eu oro de manhã e nem lembro de tarde, ou se ela está passando realmente de um querer profundo. Né? E aí eu tenho que colocar isso ao crivo avaliativo da palavra e submeter isso à vontade de Deus, que é bem maior. Porque só Ele vai saber o que eu preciso. Então, de repente, aquilo que eu estou falando com Ele é aquilo que eu quero, mas não é o que eu preciso. E Ele vai me dar o que eu preciso. Ele pode até me dar o que eu quero, mas Ele vai me dar principalmente aquilo que eu preciso. Então, Deus não atende desejos. Né? Os nossos desejos precisam ser avaliados para virarem querer, se for o caso. E então, a vontade de Deus vai se cumprir. Né? Remédios amargos produzem o que nós precisamos, mais importante do que aquilo que nós queremos. Eu espero que essa reflexão fale forte ao seu coração, como falou ao meu coração, né? Quando eu li Tiago 4:3 aqui e busquei depois ler Marcos 10, a gente vai percorrendo as escrituras, a gente vai vendo que Deus trabalha assim, né? Com coisas mais profundas, com coisas menos rasas, né? Então também a nossa oração, a nossa chegada diante dele, precisa ter um pouco mais de profundidade, maturidade, para que ele possa então avaliar e considerar, né, em nos fornecer aquilo que nós precisamos ou não. Jesus mandou chamar esse rapaz e falou: o que você quer que eu te faça? Eu quero ver. Ele falou: eu quero que você veja assim. Vê logo. E ele viu e foi seguindo Jesus pelo caminho. Então, que tudo aquilo que está no nosso coração acerca de oração realmente passe por esse crivo avaliativo, para que a gente possa então apresentar diante de Deus com uma certeza do coração, uma certeza, como diz o escritor aos Hebreus, né? Inteira certeza de fé, sabendo que Deus se agrada desse querer, né? E não apenas de um desejo passional, momentâneo, que Tiago vai falar que é nocivo para a nossa vida. Que Deus te abençoe nesse dia 13, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que aí estão. E amanhã, se Deus assim permitir, às 7:20, a gente volta aqui para conversar um pouco mais sobre a palavra de Deus. Só um acréscimo aqui. Ontem nós começamos a leitura do livro de Mateus. Lemos o primeiro capítulo, buscando achar no texto de todo o capítulo 1 coisas práticas, coisas que o autor colocou e também práticas para a nossa vida. Né? A gente viu, por exemplo, a dinâmica do número 14, né? Que aparece na genealogia de Jesus, que é muito importante. Se você quer estudar a Bíblia com um pouco mais de profundidade, a gente vai pegar todo o Evangelho de Mateus, talvez todo o Novo Testamento, participe dos cultos nas quartas-feiras. Vai ser bom para a sua edificação, para o seu conhecimento, para o seu crescimento espiritual, com certeza. Deus te abençoe. A gente se vê amanhã, se Deus assim permitir.